No início, ninguém percebeu. Não houve manchetes alarmantes, nem discursos grandiosos, nem avisos claros de que algo gigantesco estava começando. Era apenas um site simples, restrito a estudantes, criado em um dormitório universitário por um jovem que parecia mais interessado em códigos do que em pessoas. Mas talvez aí esteja o detalhe mais importante dessa história. Porque, ironicamente, foi alguém que entendia mais de sistemas do que de emoções humanas que acabou moldando a forma como bilhões de pessoas se relacionam. Se informam, se expõem e até pensam. Antes de continuar, já deixa o like se você gosta de histórias que vão além da superfície, se inscreve no canal para não perder nenhuma. E no final comenta se você acha que conectar o mundo foi uma bênção, ou o começo de algo que ainda não entendemos completamente. Marburg não parecia destinado a mudar o planeta. Não vinha de um cenário caótico, nem de uma infância marcada por tragédias extremas. Pelo contrário. Cresceu em um ambiente relativamente estável, com acesso à educação, incentivo intelectual e tecnologia desde cedo. Ainda adolescente, já demonstrava uma habilidade incomum para programação. Não era apenas talento técnico, era obsessão. Horas diante da tela, linhas de código sendo escritas como se fossem uma linguagem própria, silenciosa, precisa. Enquanto muitos buscavam aceitação social, Mark parecia mais interessado em entender como sistemas funcionam e como poderiam ser melhorados. Ao entrar em Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, ele já carregava algo que o diferenciava: a capacidade de enxergar pessoas como dados, perfis, informações, conexões, padrões. E foi exatamente dessa forma que tudo começou. Um experimento. Uma brincadeira que analisava rostos, comparava pessoas, transformava indivíduos em variáveis. O projeto foi criticado, visto como invasivo, problemático, mas também revelou algo importante. As pessoas estavam dispostas a se expor desde que alguém oferecesse a plataforma certa. Pouco tempo depois, surgiu uma ideia aparentemente inocente. Um site para conectar estudantes, compartilhar informações básicas, criar laços virtuais dentro de um espaço controlado. Nada de ambições globais naquele momento. Pelo menos, era isso que parecia. Mas ideias grandes raramente nascem anunciando o tamanho que terão. Elas crescem em silêncio, alimentadas por dados, usuários e tempo. O Facebook não explodiu de uma vez. Ele se espalhou, universidade por universidade, cidade por cidade, país por país. Cada novo usuário adicionava valor ao sistema. Cada conexão tornava a rede mais poderosa. E enquanto o mundo via apenas um novo site da moda, algo muito maior estava sendo construído nos bastidores, o maior banco de dados comportamentais da história da humanidade. Mark não era um comunicador carismático. Não discursava como visionários clássicos. Falava pouco, de forma técnica, quase fria. Mas suas decisões eram extremamente claras: crescer, expandir, conectar, não importar quem estivesse no caminho. Só importar o resultado final. Parcerias foram feitas, amizades foram rompidas, processos judiciais surgiram. Acusações de traição, apropriação de ideias, disputas por autoria. Para muitos, ele era um gênio. Para outros, alguém disposto a passar por cima de qualquer coisa para vencer. E enquanto essas disputas aconteciam, o Facebook se tornava algo que ninguém havia previsto completamente. Não era mais apenas uma rede social. Era um ambiente. Um espaço onde as pessoas trabalhavam sua imagem, validavam suas opiniões, construíam narrativas sobre si mesmas. Um lugar onde o curtir passou a ter valor emocional real. Onde o silêncio também comunicava. Onde a ausência de interação gerava ansiedade. Onde a vida real começou, lentamente, a se misturar com a vida digital. Com o tempo, Mark percebeu algo crucial: atenção é poder. Quanto mais tempo as pessoas passam em uma plataforma,
mais dados geram. Quanto mais dados, mais previsível se torna o comportamento humano. E quanto mais previsível, mais fácil é influenciar. O Facebook não vendia apenas anúncios. Vendia acesso à mente coletiva, preferências, medos, desejos, crenças, tudo organizado em padrões invisíveis. Foi aí que a história deixou de ser apenas sobre tecnologia e passou a tocar em algo mais sensível: política, manipulação, informação, eleições, notícias falsas. Bolhas ideológicas. Pela primeira vez, uma empresa privada tinha influência direta sobre a forma como bilhões de pessoas consumiam a realidade. O feed não mostrava o mundo como ele era. Mostrava o mundo filtrado por algoritmos. E esses algoritmos não buscavam verdade, buscavam engajamento. Quanto mais emocional o conteúdo, mais ele se espalhava. Raiva, medo, indignação, choque. Tudo isso mantinha as pessoas conectadas por mais tempo. E, conscientemente ou não, o sistema foi aprendendo a estimular exatamente isso. O que começou como uma ferramenta de conexão virou um espelho distorcido da sociedade, amplificando extremos, silenciando nuances, criando versões paralelas da realidade. Quando escândalos começaram a surgir, o nome de Marberg passou a ocupar outro espaço. Audiências no Congresso, perguntas duras, olhares desconfiados. O jovem programador agora era um dos homens mais poderosos do planeta e também um dos mais questionados. Ele dizia não ter previsto tudo aquilo, que a ferramenta havia crescido mais rápido do que a compreensão de seus impactos, que ajustes estavam sendo feitos. Mas a pergunta permanecia no ar: é possível criar algo tão grande sem assumir responsabilidade total sobre suas consequências? Facebook mudou de nome, virou Meta. A promessa agora era outra: construir o futuro, o metaverso, um novo espaço digital onde trabalho, lazer e identidade se fundiriam ainda mais. Para alguns, visão. Para outros, fuga. Uma tentativa de reescrever a narrativa antes que o peso do passado se tornasse insustentável. Mas a essência permanecia a mesma: dados, conexão, controle do ambiente onde as pessoas passam parte significativa de suas vidas. Hoje, é quase impossível imaginar o mundo sem o que Mark ajudou a criar. Relacionamentos começaram e terminaram ali. Revoluções foram organizadas ali. Mentiras se espalharam ali, verdades também. O Facebook não inventou o bem nem o mal, mas potencializou ambos em escala global. E talvez seja isso que torne essa história tão desconfortável. Porque ela não é apenas sobre um homem genial, rico e poderoso. É sobre nós, sobre como aceitamos entregar nossos pensamentos, rotinas e emoções em troca de conveniência. Sobre como preferimos feeds personalizados à complexidade do mundo real. Sobre como a tecnologia que deveria nos aproximar muitas vezes nos divide. Mark não é um vilão de filme, nem um herói clássico. Ele é o produto de uma era que valoriza eficiência acima de reflexão, crescimento acima de cautela. Um homem que escreveu um código. E agora fica a pergunta que ecoa muito além dessa história. Quando entregamos nossas conexões, nossas conversas e nossos dados a um sistema, quem realmente está no controle? Nós ou o código? Se você chegou até aqui, comenta o que você acha. Conectar o mundo foi um erro inevitável ou um experimento que saiu do controle? Se inscreve no canal para mais histórias que fazem pensar. Deixa o like se esse vídeo te fez refletir e lembra, nem toda revolução avisa quando começa. Às vezes, ela só pede seu login e senha.